Ok. Então, nós vamos ler 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim. Certo dia, a mulher dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Chegou para Eliseu e falou assim: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha com azeite. Então Eliseu disse: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ele foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Uau! Que passagem mais linda essa, gente! Olha só o tremendo milagre que aconteceu na vida dessa mulher. O seu esposo, ele conhecia o Senhor e estava ali servindo o Senhor. De repente, o marido dela morre, ela fica viúva de uma hora para outra com 2 filhos. E a Bíblia fala que os credores vieram atrás dos seus filhos. Vieram cobrar dívida e a única coisa que eles poderiam pegar, como ela não tinha mais nada, seria os 2 filhos para trabalhar de escravo para ele. Eu pergunto para você, você precisa de um milagre hoje? Pensa um milagre que você está precisando hoje. E a minha pergunta para você é: o que você tem para ajudar a resolver esse milagre? Olha só, a mulher diz assim, quando Eliseu perguntou para ela: o que você tem em tua casa? A primeira resposta dela foi o quê? Não tenho nada. Já de cara. Não tenho nada. E já em seguida ela falou assim: peraí, eu tenho só um pouquinho de azeite. A nossa tendência, quando nós temos um problema, é não ver a solução. E muitas vezes a solução está debaixo do nosso nariz. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ele perguntou para ela, né? O que você tem em casa? E ela falou assim: eu não tenho nada. Porque muitas vezes quando nós estamos passando pelo problema, nós estamos tão fixados, pensando tanto naquele problema, que nós não conseguimos olhar à nossa volta e ver o que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo à nossa volta. E olha o que ela fez, essa mulher, nós podemos aprender muito com ela. Primeira coisa que ela fez, aconteceu o problema, ela correu para quem? Ela foi falar com um homem de Deus. Ela foi pedir ajuda para alguém que conhecia Deus, que temia Deus. Não precisa abrir aí, eu só vou ler para vocês. Provérbios 11, 14 diz assim: Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão dos conselhos há segurança. Muitas vezes quando nós estamos passando problema, é tão difícil para a gente pedir ajuda, né? Para alguém. E quando a gente realmente vai pedir ajuda para alguém, a gente tem que tomar muito cuidado com quem falar. Muito cuidado, sabe? E falar com alguém que realmente está firme com o Senhor, que está cheia da palavra do Senhor, para ele dar conselhos bons e ser usado por Deus na nossa vida, como foi Eliseu para essa viúva. E nós não podemos sair por aí contando o nosso problema para todo mundo. Não é mesmo? Nós temos que cuidar com quem a gente fala. Aí diz assim: dize-me o que tens em casa. Aí entra agora a pergunta que eu fiz para vocês. O que você tem em casa? O que você tem em casa?
Foi a pergunta que eu fiz. Lembra que eu fiz a pergunta dos talentos? O que você tem? O que você gosta de fazer? Qual é a tua habilidade? Quais são os teus talentos? Por quê? Porque geralmente a área que nós precisamos de um milagre, nós temos em casa. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por exemplo, quando eu vim para cá, para América, lá no Brasil eu trabalhava como secretária executiva de um banco. E amava o que eu fazia. Trabalhar em escritório, arrumada, né, com batom, com salto alto, ali bonitinha na minha mesa. Só que quando eu cheguei na América, nós não tínhamos trabalho, nós não falávamos inglês. Eu falei, e agora? Eu não posso entrar num banco, trabalhar de secretária, num banco, fazer o que eu fazia no Brasil, porque primeiro eu não falo inglês. Como é que eu vou fazer? Eu tava igual essa viúva aqui. Como é que eu vou fazer? Os credores estão chegando, as contas estão chegando, né? Como é que eu vou fazer? Aí eu usei o que eu tinha, as minhas mãos. O que eu sabia fazer? Eu tenho muitos sobrinhos, eu sabia cuidar de criança. Eu sabia limpar a casa muito bem, eu sou caprichosa, eu gosto de limpar a casa, eu gosto da casa toda limpinha. Não gosto de limpar a casa, mas eu limpo, quando eu limpo tudo direitinho. Então o que eu fiz? Meu primeiro trabalho foi de babá. Comecei cuidando de gêmeos. Eu tinha em casa a solução. Mas a princípio, quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, meu Deus, eu não vou poder trabalhar em banco, eu não sei fazer mais nada. E aí entra o desespero. E devagarinho eu fui de babá, passei a trabalhar, a limpar a casa, depois a trabalhar num hotel. Eu já trabalhei na Macy's. E aí foi, sabe? Então, quando nós estamos assim, diante de um problema, nós temos que parar, orar para Deus, Senhor, como eu saio dessa situação? E pedir ajuda para alguém. Um conselho de alguém que tenha Deus, e ali você vai ver que debaixo da tua casa você tem a tua solução. Deus vai te mostrar. Só veja. Dízimos o que tens em casa, né? Então eu já falei que eu limpava a casa e o Moisés, ele dirigia caminhão e ele entregava pizza no começo. Então assim, nós começamos assim, fazendo o que nós tínhamos ali em mão e podíamos fazer. No versículo 3 diz assim, vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas, e não poucas. E essa mulher, imediatamente ela foi, obedeceu a ordem do Eliseu, e ela foi emprestar vasilha. É interessante aqui, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus vai pedir coisas pra gente que a gente não vai entender. A maioria das vezes, quando Deus pede algo pra gente, a gente fica assim, mas por que Deus me pediu isso? O que isso tem a ver com o problema que eu tô passando? E aí entra você crer que Deus tem o melhor pra você, que Deus sabe o que tá fazendo, tá? Vamos continuar aí. Ela foi lá nos vizinhos, me empresta vasilha vazia, eu preciso de vasilha, e os filhos dela trazendo aquelas vasilhas, né? E ela preparando ali aquele local, a casa dela. Quando nós estamos passando por um problema, prepare o local para receber a bênção, como essa mulher fez. Ela mandou os filhos na vizinhança buscar vasilhas, como o Eliseu tinha falado para ela. Ela não sabia o que ia fazer. Aí, trouxeram um monte de vasilha para ela e ela foi enchendo e o azeite foi multiplicando. Prepare o ambiente para o teu milagre. Prepare. Eu já falei que quando eu comprei essa minha casa, o meu sonho era vir para uma casa maior e o Senhor me abençoou com essa casa. Só que eu comecei a agir um ano antes. Um ano antes, orei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero a minha casa. Eu quero esse milagre. Eu quero uma casa grande, espaçosa, com quintal pequeno, não muita grama, que tenha piscina. Tudo que eu pedi, Deus me deu. Só que eu agi um ano antes, em cima desse milagre. Nós precisamos agir em cima daquilo que nós queremos. Sabe o que eu fiz? Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha vendido a minha casa, eu não estava procurando casa, mas o que eu fiz? Eu comecei a encaixotar.
eu pegava um quadrinho, alguma coisa, eu falava assim, esse aqui eu vou guardar para minha casa nova, para usar na minha casa nova. Pegava um paninho de louça, vinha um paninho de louça na loja bonitinho, comprava o paninho, guardava, eu falei assim, eu não vou usar nessa casa, eu vou usar na minha casa nova. E ali eu fui alimentando o meu milagre. E essa mulher fez a mesma coisa. Eu vou juntar vasilha, eu não sei ainda o que Deus vai fazer, porque eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, mas eu não sei o que Deus vai fazer. E ela foi juntando a vasilha, foi obedecendo. Se você quer casar, vamos dizer agora, né? Se você quer casar, quer arrumar um homem de Deus, o que você vai fazer para preparar o ambiente para esse milagre? O que você pode fazer? Você pode comprar, você pode comprar aquele enfeite do bolo e guardar e falar assim, esse aqui eu vou usar no bolo do meu casamento. Você pode comprar uma roupa, eu vou usar essa roupa quando eu estiver viajando de lua de mel com o meu marido. E ali você vai crendo e vai alimentando aquele milagre. Amém? No versículo 4 diz assim, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por que será que Eliseu falou isso para essa mulher? Entra, fecha a porta, aí fica quietinha na tua casa com os teus filhos. Em outras palavras, ele disse, não deixe ninguém ver. Por quê? Porque o milagre que Deus faz em tua vida é entre você e Deus. É entre você e Deus, porque na hora do milagre, Deus quer te revelar coisas íntimas, coisas específicas, direções para você tomar, atitudes que você tem que ter. Então, Deus quer que você fique você e Ele, você e a pessoa que vai receber esse milagre junto com você. Aqui no caso foi a viúva e os 2 filhos. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando algum problema e você comenta com alguém, por exemplo, eu tô passando necessidade agora, eu tô pensando em fazer umas bolsinhas de crochê para me vender. Bolsinha de crochê tá fora de moda, ninguém usa mais. E ali as pessoas começam a roubar, a minar a tua fé, a roubar o teu sonho. Porque ela não está entendendo a dimensão que você está. Ela não está entendendo aquilo que você está passando, a situação que você está passando. Então, por isso que Deus fala, entre lá, fecha a porta, fique lá com os teus filhos dentro da tua casa, porque Deus vai fazer um milagre. Amém? E foi isso que Deus fez. E um segredinho aqui. Um segredinho muito importante. Nunca diga, quando você tem um desejo de fazer alguma coisa, nunca diga, eu vou fazer. Sabe como é que você tem que dizer? Eu fiz. Vou dar um exemplo. Eu vou abrir uma empresa de uma chocolateria. Vou abrir uma loja de chocolate. Não, você não fala, eu vou abrir. Você vai lá, primeiro faz, monta, abre, e aí você vai falar para todo mundo, eu abri uma empresa de chocolate, eu abri uma chocolateria, eu fiz isso, entendeu? Porque primeiro você tem que receber o teu milagre entre você e Deus. Porque o milagre é algo tão precioso, é entre você e Deus. E aí depois que acontece o milagre, aí você conta, aí você testemunha, aí você conta a tua experiência, você conta o que Deus fez. Amém? Cuidar com quem a gente fala. Versículo 5. Fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas e elas enchia. Ela obedeceu o profeta à risca. Quase sempre a resposta que Deus nos dá não faz sentido. Geralmente quando você está buscando algo de Deus e você ora, Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Geralmente a palavra que Deus nos dá não vai bater com os nossos pensamentos. Porque a Bíblia fala que os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso. Deus não pensa como a gente pensa. Os pensamentos deles não são iguais aos nossos. Exemplo para você. Tinha um casamento. Quantos lembram dessa história do casamento? A festa, todo mundo feliz lá na festa. Aí faltou vinho. Vieram para Jesus. Olha, Jesus, faltou vinho na festa.
festa, o primeiro milagre que Jesus fez, né, no casamento. Faltou vinho, Jesus, e agora os convidados estão aí, nós vamos passar vergonha, ai meu Deus, que vergonha, acabou o vinho, como é que nós vamos fazer? Jesus fala o quê? Me tragam água. O quê? Nós estamos falando que está faltando vinho e você pede água, Jesus. Se você for parar para analisar, não faz sentido o que Jesus pediu. Ei, você acordou? Jesus, eu te falei que não tem vinho. Eu sei, me traga água. Gente, com Jesus é algo tão tremendo que ele faz. Outra passagem. Tinha uma multidão para alimentar, não tinha comida. A única coisa que tinha era um menininho que tinha 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus fez? Traga os 5 pães e 2 peixes. O quê? Mas vai alimentar uma multidão dessa com 5 pães e 2 peixes, ó. Jesus tá, né? Como que ele vai fazer isso? Ele multiplicou, alimentou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos. Ele ainda mandou recolher 12 cestos. Então, nem sempre aquilo que Jesus pede para você fazer tem lógica. Mas confie, porque ele sabe o que ele está fazendo. Amém? Quando Moisés chegou lá diante do Rio Grande, lá que ele queria atravessar com o povo, né? O que Moisés tinha na mão? Tinha um cajado. E ele mandou, bata na água. Jesus, Deus, tá um exército enorme com o faraó correndo atrás de nós para nos matar. E você quer que eu pegue esse pedaço de madeira e bata na água? Não faz sentido. E o que aconteceu? Quando ele bateu na água, o mar se abriu. Então, muitas vezes, nós não recebemos o nosso milagre porque a gente fica tentando entender as coisas que Deus nos fala com a nossa mente. Deus muitas vezes vai te pedir para você fazer coisas estranhas que você não vai entender. Simplesmente obedeça. Obedeça que você vai ver o milagre que ele vai fazer. Amém? Versículo 6. Não há mais vasilha alguma. E aí o que aconteceu? O azeite parou. O teu milagre vai até onde você precisa. Se o teu milagre é 30 dias, é 30 dias que vai durar. Se o teu milagre é um dia, é um dia. Se o teu milagre que você precisa é 5 anos, pois é 5 anos. Cada um de nós, Deus tem um tempo, uma maneira de fazer, uma palavra específica para cada um. Então guarde isso na tua mente, mesmo que você não entenda o que Jesus te peça. Faça, obedeça, porque o milagre vai acontecer. E aí no versículo 7, no versículo 7 ela diz assim: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Isso é muito importante, porque foi a primeira pessoa que essa viúva correu pedir ajuda. E ele ajudou, ele a instruiu, ela obedeceu. E foi a última que ela foi a primeira que ele foi falar depois do milagre. Ela voltou para ele para contar. Olha, aconteceu exatamente como você falou. Deus fez um milagre. Eu tô com a casa cheia de azeite, cheia de vasilhas, transbordando do melhor azeite. E aí ela ainda não entendeu o que era para fazer. E aí ele fala assim, no último versículo ali, ó, no 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que bênção! Ela foi, vendeu, pagou a dívida dela, mas o milagre dela não acabou ali. Deus fez além do que ela precisava, porque aqui diz assim: você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A gente pede uma bênção para Deus, Ele não nos dá só aquilo que a gente pede, Ele transborda. Ele nos dá uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Porque tudo que Ele faz é do bom e do melhor. Agora,
Resumo, presta atenção no resumo. Quando você precisar de um milagre, pensa aí no milagre que você precisa, tá? Conte com uma pessoa de Deus. Procure conselho. Procure alguém que está cheio do poder de Deus. Procure um pastor, procure um líder, alguém que você sabe que está seguindo a Deus assim à risca, que vai te ajudar, vai saber te dar o conselho certo. Segundo, siga a instrução, por mais estranho que isso possa parecer. Lembra, a nossa mente não é como a mente de Deus. Não é. Então, siga aquilo que o homem de Deus te falar, ore, entregue na mão de Deus, e aquilo que Deus te falar, faça. Faça, por mais estranho que seja, faça. Lembra aí da água e do vinho, dos peixinhos lá. Terceiro, haja em direção aos teus milagres. Prepare o ambiente. Prepare o ambiente. Se é na área de casamento, como que você vai preparar o ambiente? Teu casamento está assim, despencando, caindo aos pedaços. Comece a fazer o que você fazia quando namorava. Às vezes, a gente vai esfriando e quer o resultado de lá de trás. Comece a fazer algo em direção ao teu milagre, amém? Quarto, não conte a ninguém. Espere em Deus. Espere Deus agir primeiro. Espere Deus fazer na tua vida primeiro. Porque tem muita gente invejosa, muita gente mal intencionada. E veja só, quando Deus te pede para você fazer uma coisa, muitas vezes você não vai entender. Quem dirá a outra pessoa que não está na tua pele, que não está vivendo o que você está vivendo. Então, não conte para ninguém. Lembra que a mulher entrou no quarto com seus filhos e fechou a porta. O milagre era entre ela, os meninos e Deus, tá? Prepare o ambiente. 6. Permita que tua família seja testemunho do milagre. Muitas vezes o que acontece? A família tá passando problema ali, né? Os filhos estão vendo o pai brigando, a mãe brigando, discutindo. Não tem dinheiro para pagar o aluguel esse mês e briga. De repente, Deus abre uma porta, o marido recebe lá um trabalho extra, umas horas extra, recebe o dinheiro para pagar o aluguel, ele vai lá, paga o aluguel, mas não contam para as crianças. Não contam o resultado do que eles estavam querendo. Entende como? Na hora da briga, os filhos viram tudo, na hora do problema. Mas na hora que Deus fez o milagre, não mostraram para os filhos. Olha, o pai estava precisando de dinheiro, o pai conseguiu um trabalho novo, conseguiu trabalhar um pouquinho mais horas, e aí o patrão dele conseguiu dar um dinheiro extra para ele, nós fomos lá e pagamos o aluguel e tá tudo pronto agora, tá tudo tranquilo. Graças a Deus, Deus proveu. Amém? Então, envolva a tua família no milagre que você está recebendo. Número 7. Regresse para quem te ajudou, compartilhe o resultado e seja grato. Porque muitas vezes a gente pede oração para as pessoas, ore para mim, eu estou passando por isso e tal. E aí a pessoa está lá orando, né? E aí você recebe a bênção. E não conta para ela que você recebeu. E a pessoa continua lá orando. Então, nós temos que ser gratos. A pessoa que ora pela gente, a pessoa que tá ali escutando a gente, que tá pagando um preço, entrando na brecha pela gente. Número 8. Nunca esqueça que Deus sempre faz além do que nós pensamos. Além. Deus faz além do que nós pensamos. Até agora, essa passagem que nós estávamos falando da viúva, do azeite, eu falei e eu tenho certeza que vocês foram se encaixando na personagem da viúva, né? De receber o milagre, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, muito séria, presta atenção. Tira o cabelo do ouvido aí para você escutar bem, presta atenção. Nós focalizamos na viúva. Agora eu quero focalizar no Eliseu.
Qual de vocês tem sido o Eliseu para alguém? Qual de vocês está tão cheia de Deus que vocês são capazes de ajudar alguém? De deixar Deus usar vocês para falar com alguém? Qual lado dessa história você está? Qual personagem dessa história você se encaixa? O que você tem nas suas mãos hoje que vai contribuir para o teu milagre, para aquilo que você está esperando? Eu tenho certeza que está aí com você. Não sei o que é, não sei como, mas está com você. Porque Deus sempre diz que quando Deus nos fez, Ele nos fez com tudo o que nós íamos precisar. A nossa bagagem já veio completa de Deus. Tá aqui, tudo aqui. Só que nós não estamos vendo. Então nós precisamos orar para Deus. Senhor, me mostra qual é a saída para esse problema. E se você precisar de ajuda, vai e peça para alguém. Peça ajuda. Nós temos dificuldades em pedir ajuda, não é? Então, fica essa palavra hoje. Eu queria orar com vocês agora. Amém? Senhor Deus, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, meu Deus. Quero te agradecer pela tua presença, Senhor. Te agradecer por essa palavra, Senhor, onde nós muitas vezes nos encaixamos aqui nessa palavra, Senhor, onde nós nos vemos na situação dessa viúva, Senhor. Talvez aqui ela não tinha um marido mais, mas quem sabe hoje seja não ter um trabalho, ou não ter uma profissão, ou não falar o inglês, ou seja qual for, Pai, o problema, a situação, meu Deus, eu sei que o Senhor está ali junto, Senhor. Que o Senhor já tem a saída pronta, que o Senhor já tem o escape. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar essas mulheres diante de Ti agora, Deus. Que elas estejam, Senhor, conseguindo enxergar a saída, Pai. Que o Senhor esteja falando com cada uma delas, que o Senhor esteja colocando pessoas no caminho delas, cheias do Teu poder, cheias da Tua unção, Pai. Onde vão chegar, Senhor, com uma palavra certeira, a palavra certa, a palavra que elas precisam, meu Deus, no momento certo, Pai, para que o milagre aconteça, meu Deus. Em nome de Jesus, que elas saibam, Senhor, confiar em Ti, Senhor, está sempre pensando nas tuas obras, pensando na tua unção, pensando no Senhor, nas coisas que o Senhor já realizou na vida delas, Pai. Que elas possam trazer à memória tudo que o Senhor já fez na vida delas. Trazer a esperança de novo, a Deus. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada mulher, que o Senhor esteja, Pai, suprindo as necessidades de cada uma, Senhor. Seja física, seja emocional, seja espiritual, Senhor, seja profissional, Deus, seja familiar, Pai. Qualquer área, Deus, eu coloco agora diante de Ti, eu te peço a Tua unção, a Tua provisão, Pai, o Teu poder fluindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos, Pai, cada situação, cada pedido de oração diante de Ti agora, Pai, e descansamos sabendo que Tu tens o poder e Tu já tens a resposta para cada uma de nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Senhor. Amém.